Se você quiser acompanhar no material que foi preparado, nós vamos aqui, com muito cuidado, nós vamos dialogar aqui nessa parte da tarde, a partir da página 13 da sua apostila. Eu também vou jogar aqui no Data Show algumas informações principais desse tema. A partir da página 13 você pode acompanhar, ou a partir da página 128 do livro. Primeiramente, nós precisamos falar sobre a educação em tempos pós-modernos. Por que nós vamos falar sobre educação secular em tempos pós-modernos? Nós estamos aqui em um evento, nós estamos trabalhando a formação, o aperfeiçoamento, a capacitação, o treinamento de professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Ou seja, como já fora dito pelo pastor que me antecedeu, professor é um agente de transformação. Mas geralmente que nós pensamos em professores, notadamente em professores cristãos da escola dominical, nós imaginamos que a educação cristã é aquela educação que se aplica tão somente na igreja, na escola bíblica dominical, ou que o compromisso do cristianismo, da igreja em geral, é somente com esse tipo de educação. E muitas vezes nós nos esquecemos da educação, daquilo que nós chamamos de educação secular, o tipo de educação que é ministrado ali nas escolas ou nas nossas faculdades. Só que o meu propósito aqui, e a partir de princípios bíblicos, e de toda a tradição e da própria história do cristianismo e até mesmo do pentecostalismo, nós vamos perceber que os cristãos, ou seja, nós temos um compromisso não somente com a educação que é ministrada dentro da igreja. A fé cristã, ela deve ter um compromisso com a educação que acontece fora da igreja. Por muito tempo, e nós vamos falar sobre isso, por muito tempo, a igreja foi responsável pelo ensino secular, porque isso vem da base, da história, vem da tradição dos seguidores de Cristo. Mas após um certo período, por influência do iluminismo, do secularismo, a igreja acabou se afastando desse tipo de educação, desse tipo de conhecimento e desse tipo de ensinamento. E hoje, quando nós falamos sobre educação cristã, nós precisamos avaliar a forma como a educação está acontecendo ali fora, porque os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos irmãos são afetados por aquilo que é ensinado nas escolas públicas, nas escolas particulares e notadamente nas escolas de ensino superior, ou seja, nas faculdades. E a igreja do Senhor Jesus precisa resgatar esse tipo de atuação, esse tipo de ensinamento. E para principiarmos, para entendermos um pouco do panorama que nós estamos vivendo hoje, precisamos entender o que significa a educação nesse período em que a igreja está inserida, que os estudiosos chamam de pós-modernidade, que é um período de várias mudanças, mudanças tecnológicas, mudanças culturais, mudanças que afetam também os paradigmas do que seja verdade, do que seja moralidade, e isso afeta a própria igreja. Ao olharmos para esse período em que nós estamos vivendo, e para a forma como a educação é feita fora da igreja, quando nós olhamos a educação fora do limite do templo religioso, quando nós vislumbramos a educação na escola secular, nós vamos perceber nitidamente alguma dessas características. O nosso papel, o meu papel como professor e o seu como professora da escola dominical, é exatamente entender a forma como a sociedade atual pensa. E mais do que isso, mais do que entender a forma como a sociedade atual pensa, nós precisamos preparar, capacitar os nossos alunos, sejam os adultos, sejam os jovens, os adolescentes, para enfrentar esse mundo em que nós estamos inseridos.
O professor da escola bíblica dominical realmente tem como o norte, tem como missão básica preparar o seu aluno para ir morar no céu. Mas enquanto o céu não é inaugurado para nós chegarmos e tomarmos posse dele, nós temos a responsabilidade da parte do Senhor em influenciar e capacitar a igreja para viver no presente século. Para isso, precisamos entender algumas das características desse período que nós chamamos de pós-modernidade. E são 3 características básicas. A primeira característica é o relativismo. O relativismo, como nós sabemos, é um tipo de pensamento que desvaloriza os valores morais absolutos e a própria existência de uma verdade absoluta. Como nós conhecemos um pouco desse contexto em que nós estamos submersos ou que nós estamos participando, nós percebemos a grande inversão de valores em que a sociedade passa na atualidade. Aquilo que era certo já não é considerado certo hoje. Aliás, aquilo que era certo hoje é considerado errado. E aquilo que era considerado errado é considerado como certo na atualidade. Somente para nós termos uma dimensão desse tipo de problema, durante essa semana, uma notícia que circula o Brasil todo e que nos deixa perplexos, e a sociedade está entendendo como algo absolutamente normal. Durante essa semana foram divulgadas imagens de uma suposta apresentação de arte em um determinado museu, em que um homem nu, sem roupas, aparece em um determinado palco, e ao seu lado estão algumas crianças, menores de idade, entre 8 e 12 anos de idade. Para a sociedade secular, para as pessoas sem Deus, olham para esse tipo de atitude e entendem como algo absolutamente normal, como sendo uma arte, uma expressão artística, uma expressão do belo. E essas pessoas são tão influenciadas pela mídia e pela inversão de valores e pelo relativismo, que não percebem que esse tipo de prática nada mais é do que um incentivo à pedofilia, nada mais é do que um incentivo à prática erótica e sexual entre adultos e crianças. Só que nós vivemos em um mundo caído, em que as forças malignas operam na atualidade, influenciam a mídia, influenciam a cultura, e esse tipo de pensamento dita grande parte do conteúdo que são ministrados nas nossas escolas e também são ministrados nas nossas faculdades. Ou seja, nós vivemos um período de relativismo quase que absoluto. Se você diz para alguém hoje, na atualidade, que existe um Deus e que Ele estabeleceu a diferença entre o certo e o errado, que existe uma diferença clara entre o bem e o mal, entre o moral e o imoral, essas pessoas vão dizer que você é ultrapassado ou você é ultrapassada, porque eles vão dizer da seguinte maneira: ora, aquilo que é certo para você não é certo para mim. O que existe nada mais é do que preferência, nada mais existe na atualidade do que gosto pessoal, e dizem essas pessoas, gosto não se discute. Ou seja, nós vivemos em um período de grande imoralidade, e ao termos isso em dimensão, eu me recordo daquilo que está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 1. Quem pode ler, por gentileza? Vamos lá? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que é uma passagem muito conhecida, que apresenta um pouco do panorama, e que nós precisamos entender esse contexto, e estarmos preparados para responder a esse tipo de situação. Olha só como diz-nos o texto bíblico aqui, Paulo alertando o jovem Timóteo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Olha só o versículo 2: porque haverá homens amantes de si mesmos. Será que é isso que nós estamos percebendo na atualidade? O aumento do egoísmo, o aumento do egocentrismo, o aumento da valorização do eu dentro da nossa sociedade. O que mais?
Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, ou seja, amantes do dinheiro, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Versículo 3: sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites ou dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Parece que quando nós lemos essa apresentação, essa perícope bíblica aqui, nós fazemos uma leitura do tempo atual. A grande inversão de valores que nós notamos na sociedade contemporânea é exatamente isso. Uma sociedade marcada pela imoralidade, pela impureza, e isso está presente dentro das nossas escolas, escolas públicas, em que os nossos irmãos, os nossos jovens estão estudando, e eles são expostos a esse tipo de ensinamento. O seu filho, certamente, o seu aluno da escola bíblica dominical, ele é bombardeado diariamente por esse tipo de pensamento, por esse tipo de concepção na atualidade. Aliado a isso, nós temos uma outra característica, que também é algo base, que define muito o tipo de ensino que é ministrado hoje nas escolas públicas, nas escolas seculares, que é o chamado naturalismo ateísta. Ou seja, a grande parte, uma grande parcela dos professores que ensinam nos colégios e nas universidades, eles partem do pressuposto básico de que Deus não existe. Eles partem do pressuposto básico de que o homem, ele nada mais é do que o resultado do acaso. O homem nada mais é do que o resultado do caos. Ou seja, a ideia de Deus, a ideia de religião, não é nem um pouco aceita dentro do ambiente do estudo, que nós chamamos de estudo secular. Na grande maioria, nós vamos perceber que alguns professores convidam, e esse convidam aqui é entre aspas, a que um jovem crente deixe a sua religião fora da sala de aula, porque afirmam eles que aquele lugar, aquele espaço, não é um espaço adequado para se tratar de questões religiosas e de questões que afetam ao próprio cristianismo. Essa é uma das razões pelas quais, meus irmãos e minhas irmãs, é que, segundo as pesquisas, mais de 60% dos cristãos que chegam à universidade acabam abandonando a igreja, acabam desviando a fé. Isso porque eles chegam dentro desse ambiente, por não terem o preparo bíblico, não terem um preparo teológico adequado, porque eles não têm o fundamento adequado. Quando eles começam a ouvir ensinamentos de filósofos e pensadores, que não acreditam em Deus, e muito mais do que não acreditar em Deus, eles criticam a religião, criticam aqueles que são cristãos. Com o passar do tempo, um jovem, um irmão na fé, que está dentro desse ambiente, se ele não estiver argumento, se a vida dele não estiver embasada, com o passar do tempo, a fé dele vai se enfraquecendo, e chega um determinado momento que ele acaba deixando o convívio com a igreja. Não que a universidade em si seja responsável por isso, não que a universidade não seja um lugar para crente. Nós vamos mencionar aqui nessas duas exposições que universidade e escola é lugar de crente, e é o lugar de crente fazer a diferença, testemunhar, agir como sal da terra e luz do mundo. Mas para isso precisa preparo. Por conta desse ensino naturalista que ele recebe ali, quando ele não está preparado, a fé dele vai sendo cada vez mais mitigada, vai sendo enfraquecida.
E grande parte dos nossos jovens e dos nossos irmãos que perdem a fé dentro desse ambiente, decorre exatamente por causa da falta de preparo bíblico. Ou seja, nós notamos um grande analfabetismo bíblico e teológico por parte dos nossos irmãos na fé. O problema não é a universidade, o problema é a falta de preparo. Fizeram algumas pesquisas nos Estados Unidos, só para nós termos uma dimensão do problema do analfabetismo que nós presenciamos no nosso tempo. Fizeram algumas pesquisas para medir o conhecimento bíblico de alguns jovens norte-americanos. A pesquisa foi aplicada nos Estados Unidos, mas se ela fosse aplicada também no Brasil, os resultados seriam basicamente os mesmos. E dentre as perguntas, uma pergunta me chamou muita atenção, e a resposta era também bem interessante para nós. Uma das perguntas desse questionário foi mais ou menos o seguinte: quem foram Sodoma e Gomorra? Resposta: Sodoma e Gomorra era um casal. No Brasil fizeram uma pergunta mais ou menos parecida e perguntaram assim: quem eram as epístolas? As epístolas eram as esposas dos apóstolos. Ou seja, quando nós observamos esse tipo de falta de conhecimento das doutrinas essenciais, obviamente que há uma grande fragilidade por parte do crente ao presenciar aquilo que o mundo está pressionando. O grande fator que mina a fé daqueles que estão dentro desses ambientes é a falta de preparo bíblico. Fizeram um outro tipo de pesquisa também, para avaliar o conhecimento doutrinário dos cristãos. Mais de 40% dos entrevistados crentes acreditavam que existiam outros caminhos que poderiam levar o homem até Deus, ou seja, muitos cristãos não acreditavam na afirmação bíblica de que Jesus é o único caminho, a única verdade e a vida, ou seja, desconheciam esse fato básico. Ou seja, ao olharmos para aquilo que nós percebemos dentro do ensino da atualidade, nós vamos ver então relativismo, naturalismo ateísta, e nós presenciamos também uma grande doutrinação ideológica. Boa parte das nossas escolas e das nossas faculdades são dominadas hoje por algum tipo de ideologia, seja ideologia partidária, ideologia antirreligiosa e até mesmo ideologias que são ideologias imorais. Os irmãos devem ter acompanhado recentemente a tentativa de grupos aprovarem nas nossas escolas chamada ideologia do gênero, ou seja, a ideia segundo a qual um homem e uma mulher não são definidos pelo sexo ao nascerem. O homem nasce como homem, a mulher nasce como mulher, é o sexo como algo natural. A ideologia do gênero diz, não, na verdade, o gênero é algo social. O homem pode nascer com um sexo natural masculino, mas o que vai definir ele enquanto pessoa é o seu gênero. E o gênero é uma questão de orientação, é uma questão de escolha. Esse tipo de pensamento, esse tipo de ensinamento, em grande parte está influenciando, está presente nas nossas escolas e nas nossas universidades. Boa parte dos nossos filhos, boa parte dos irmãos que estão participando das nossas escolas bíblicas dominicais, tem acesso a esse tipo de comportamento, aliás, tem acesso a esse tipo de ensinamento. Quando nós percebemos o panorama da educação, da pedagogia e da forma como se faz educação no tempo presente, muitas pessoas e muitas vezes os crentes até mesmo vão dizer, olha, mas na verdade isso é o retrato dos últimos dias, isso já estava anunciado, isso já estava profetizado, a Bíblia já disse que isso haveria de acontecer. Só que na verdade, ao percebermos o que acontece do mundo, o papel do crente, o papel principalmente do professor, daquele que é consciente da sua responsabilidade bíblica, não é uma fuga da realidade.
O crente não foi separado, não foi preparado por Deus para fugir da realidade do tempo presente. Geralmente nós imaginamos que a nossa chamada como cristãos é termos uma atuação somente dentro da igreja. Mas eu quero reafirmar aqui nessa minha apresentação, nessa tarde, que você foi chamado para influenciar e preparar o teu aluno, não somente para viver na igreja, mas para ele fazer a diferença na sociedade, na escola, na universidade, no trabalho dele. Aqui nós lembramos a afirmação de Jesus aos seus discípulos, Mateus capítulo 5, versículo 13 em diante, quando ele menciona: vós sois o sal da terra, e vocês são a luz do mundo. É interessante que, ao olharmos para Mateus, Mateus é um evangelho pertinente e que ele tem algo que é distintivo. Mateus, ele vai trabalhar a missão dos discípulos. Quando ele chega no capítulo 28 de Mateus, nós vemos a declaração da chamada, do comissionamento dos discípulos para quê? Para ir e ensinar, ou seja, para fazer outros discípulos. Isso é tão bonito que o nome dessa conferência e desse evento é Ensinai. Um certo amigo, ele diz que essa afirmação do capítulo 28 de Mateus é a missão magisterial da igreja, é a missão preparatória da igreja. E quando Jesus está falando para os seus discípulos, no capítulo 5, versículo 13, quando ele diz assim: olha, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, um certo autor chamado Roy Zuck, ele vai dizer que essa afirmação de Jesus é um mini comissionamento da igreja. Jesus está comissionando a igreja, Jesus está comissionando os seus discípulos, ele está comissionando, ele está vocacionando os seus discípulos para quê? Para serem sal da terra e luz do mundo. E nesse particular é algo muito pertinente, que a ideia de sal, o sal, ele só tem validade quando ele faz duas coisas. Primeiro, quando ele mantém o seu sabor. Repita comigo: mantém o seu sabor. Óbvio, o sal só tem a finalidade se ele for salgado. Tanto assim que Jesus afirma: o sal que perdeu o seu sabor, o sal que é insípido, para nada mais presta para ser jogado e ser pisado pelos homens. Jesus, quando ele proferiu essa afirmação, ele tinha em mente uma prática muito comum naquele contexto judaico, contexto israelita. Todo sal que vinha do Mar Morto e que perdia a sua finalidade, a capacidade de salgar, esse sal, aquela substância, era jogada no chão, nas avenidas, nas ruas, para tapar os buracos, para acabar com aqueles alagamentos, e com isso as pessoas passavam e pisavam em cima daquele sal. Ou seja, o sal, se ele for insípido, ele não serve para nada mais a não ser pisado pelos homens. O crente, o discípulo do Senhor Jesus, se ele perder a sua característica essencial de preservar, de dar uma transformação na sociedade, ele vai ser pisado pela sociedade, vai ser pisado pelo mundo. Mas o crente que tem o Espírito Santo de Deus, o seguidor de Cristo, que tem um diferencial, que é Deus na sua vida, o homem não pisa nele, porque ele é maior do que aquilo que está no mundo. Amém? Só que, segundo aspecto, o sal, ele só cumpre a finalidade dele quando ele também entra em contato com outra substância. Amém? O sal, se ele estiver dentro do saleiro, não serve para nada, é algo bonito, branquinho, que está parado ali. Bonito, mas não serve para nada mais. Quando você pega aquela pitada de sal e joga no alimento, aí sim é quando o sal começa a entrar em atividade. Quando ele começa a dar sabor, quando ele começa a salgar, e quando ele começa a preservar aquele alimento contra a corrupção. Isso daqui nos dá um grande ensinamento. A igreja do Senhor Jesus, ela só age diferentemente,
ela só é notada pela sociedade quando ela sai das quatro paredes da igreja e vai para o mundo, entra em contato com a sociedade, com a cultura, com a mídia, com o trabalho e demonstra o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. O que eu quero dizer aqui para você nessa tarde é que o seu papel como professor e professora da escola dominical não se restringe às quatro paredes da igreja. A vocação magisterial da igreja é o mundo. A escola dominical, às vezes nós entendemos a escola dominical como um departamento, mas eu gosto muito, pastor Josué, daquela afirmação do pastor Antônio Gilberto, que ele diz da escola bíblica dominical da seguinte maneira: a escola bíblica dominical não é um departamento da igreja, a escola bíblica dominical é a igreja de Cristo ensinando a palavra. Se a escola dominical não é um simples departamento, e muitas pessoas imaginam a escola dominical como um simples departamento, coloca a escola dominical como um setor, como algo que se assemelha a outras atividades da igreja, muitas vezes não incentiva, muitas vezes a liderança não apoia o superintendente, muitas vezes o pastor não dá o suporte adequado para os seus professores, sabe por quê? Porque entende como sendo um departamento da igreja. Quando a liderança entender a dimensão do que é escola bíblica dominical, como não sendo um departamento, mas a igreja atuante e ensinando a palavra de Deus, aí nós teremos a valorização da escola bíblica dominical e do ensino da palavra nas nossas igrejas. Enquanto isso, meus queridos, é um trabalho inexpressivo. Então eu acho isso interessante quando Jesus diz que os seus discípulos são o sal da terra e luz do mundo. Ele está tendo isso em mente. E ao olharmos para essa dimensão do que acontece na sociedade, a igreja, nós temos essa responsabilidade com o ensino. Mas por que nós temos essa responsabilidade com o ensino? Não somente com o ensino bíblico, mas com a forma como se ensina na sociedade, a forma como a universidade, como as escolas ensinam. A igreja tem que repensar esse papel. O nosso papel é capacitar o servo do Senhor a ter uma vida atuante, dinâmica, que ele saiba responder aos ataques da sociedade, que ele saiba responder, por exemplo, aos questionamentos que vêm na mídia, às acusações dos professores, dos filósofos, dos ateus que tentam criticar a igreja. Para isso nós precisamos entender a importância do ensino para o povo de Deus. Você sabia que, na verdade, a ideia de educação, a ideia de escola, a ideia de universidade tem como origem o cristianismo? Não foram os ateus, não foi outra religião que criou a universidade e a ideia de estudo sistematizado. Quem sempre historicamente valorizou o ensino foi o povo de Deus. O povo de Deus, desde o Antigo Testamento, a partir das instruções e das orientações de Deus, sempre valorizou o ensino. E é exatamente o texto bíblico que nós lemos. Olha só o texto bíblico, só para você ter uma dimensão do texto que nós lemos, mas restringindo aqui a alguns versos. Lá em Deuteronômio está escrito da seguinte maneira: e estas palavras que hoje te ordeno estarão na onde? No teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, de que maneira? Assentado em tua casa, e andando pelo, e deitando-te, e também as atarás por sinal na tua, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Olha que coisa interessante que nós temos aqui.
Essa passagem bíblica é chamada pelos israelitas de Shema, que vem da ideia de ouve, ó Israel. Essa passagem bíblica aqui para os israelitas é uma das principais passagens do Antigo Testamento, que é a Torá, que eles acreditam. Quando eles leem essa passagem aqui, que diz respeito a temor, que diz respeito a respeito, eles entendem aqui essa passagem no sentido literal. Quando Deus está preparando aqui Israel, Deus está lidando com o seu povo, com a sua nação. Agora você olha para a nação de Israel, um povo separado, um povo escolhido, que haveria de ser preparado por Deus para enfrentar as demais culturas, as demais nações e as demais etnias. Para um povo manter a sua tradição, os seus costumes, as suas crenças e os seus valores, um povo somente consegue fazer isso quando esse povo é ensinado, quando esse povo ele é educado. E Deus está aqui dando orientações para a nação de Israel através de Moisés, como Moisés e como os pais deveriam fazer isso. Deus está dizendo para a nação de Israel, dizendo o seguinte: olha, aquilo que vocês ouviram, aquilo que vocês aprenderam, ensine para os filhos, e os filhos vão ensinar para os outros filhos. Ou seja, uma geração ensina e prepara a outra geração. Essa é a razão pela qual a nação de Israel sempre foi um povo coeso, um povo preparado. Sabe por quê? Por conta da manutenção da tradição através do ensino, através da manutenção oral do ensino. Porque ouvia e repassava. Toda a ideia de ensino e toda a ideia de educação que vai formar o Ocidente depois se baseia em grande parte a esse princípio que Deus estabeleceu para a nação de Israel lá. Os israelitas levaram isso a um tal ponto que entendem essas palavras aqui de maneira literal. O texto diz assim: olha, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho. Deus estava dizendo aqui para falar, ensinar a todo instante, a todo momento. E deitando-te e levantando-te, também, olha só, presta atenção, também as atarás por sinal na tua mão. E te serão por frontais entre os teus olhos. Você sabia que a nação de Israel, os israelitas e a religião judaica, eles leem isso daqui de maneira literal? É por isso que eles têm a ideia do chamado filactério. Quando eles leem isso daqui e que diz assim: olha, você vai atar esta lei à tua mão, eles têm os chamados filactérios, que é uma espécie de tira, que eles amarram no braço deles, e em um determinado local existe uma caixinha com algumas passagens das escrituras, ou seja, eles entendem que esse amarrar a palavra é algo que é literal. E além disso, eles passam também um filactério na cabeça, que é onde está a palavra, a representação da palavra. É interessante que quando Jesus, ele realiza o seu ministério, ele faz uma crítica a esse tipo de postura, porque ele fala que os religiosos alargavam as suas vestes e os seus filactérios, porque imagine você andar com um filactério, com um cordão, dizendo que tem a palavra, é uma demonstração aparente de que você lê a palavra. Você vê um religioso que parece, é a mesma coisa quando você vê um religioso que está com a Bíblia física na mão, aparentemente aquela pessoa é uma pessoa que aparentemente é uma pessoa que lê e estuda a Bíblia. Jesus critica aquele tipo de postura, daqueles filactérios, porque ele estava dizendo, isso é algo simplesmente aparente, para as outras pessoas verem. Certamente que quando nós olhamos para essa passagem, a intenção de Deus para a nação de Israel, não era necessariamente que essa palavra, ela fosse amarrada fisicamente no nosso braço. Se nós olharmos aqui a dimensão dessa apresentação, desse propósito de Deus para a nação de Israel, e que nós tomamos como exemplo, nós vemos duas aplicações bem pertinentes.
Olha que coisa interessante. Quando nós colocamos a ideia de palavra entre os teus olhos, nós estamos entendendo a palavra que deve permear a minha mente, o meu cérebro, ou seja, a palavra de Deus deve estar no coração, deve estar no centro, na mente do servo do Senhor, e tudo aquilo que ele faz é direcionado pela palavra de Deus. Na cabeça, a palavra de Deus, ela opera na mente. E quando ele diz assim, olha, e a palavra também estará atada à tua mão. O que significa isso? A palavra atada à sua mão significa a palavra que produz vida, que produz prática. Isso daqui é algo interessante. O verdadeiro ensinamento bíblico não é um processo de transmissão de conhecimento. Repita comigo. O ensino bíblico não é um processo de transmissão de conhecimento. Às vezes as pessoas imaginam que educação cristã é pegar conhecimento, conteúdo e repassar para a cabeça do outro. Tem pessoas que acham que vai receber conhecimento através de osmose, ou vai receber conhecimento através de Wi-Fi, né? Receba conhecimento aí. Mas esse tipo de conhecimento não existe. A ideia de cristianismo, de educação cristã, não é simplesmente transferência de conhecimento. Nós podemos ter uma pessoa que conhece todos os termos, todos os conceitos doutrinários e teológicos sobre uma determinada área das Escrituras, pode ter conhecimento histórico, mas se esse conhecimento não promover transformação, não é conhecimento bíblico. Ensino bíblico promove transformação, promove vida, promove uma vida conforme a vontade de Deus. Educação cristã envolve ensino, mas envolve aprendizagem. Ou seja, o seu trabalho como professora da escola dominical só é completo se você ensinar e se o seu aluno... Eu tenho uma história que é interessante. Um certo homem falou assim para outro, para o seu colega: rapaz, eu ensinei o meu cachorro a falar. Como que é? Você ensinou o seu cachorro a falar? Ensinei o meu cachorro a falar. O amigo ficou: rapaz, mas como é isso? Negócio, que mistério é esse? Não, eu ensinei meu cachorro a falar. E ele ficou com aquilo na cabeça, como é que ensinou um cachorro a falar? Até que um dia eles estavam juntos novamente, e ele viu o cachorro do rapaz, viu o cachorro. Ele perguntou para o amigo dele: ei, esse é aquele cachorro que você disse que ensinou a falar? Esse cachorro mesmo que eu ensinei a falar. Tem certeza é esse daí que você ensinou a falar? Esse que eu ensinei a falar. E o homem já não via a hora, então faz o seguinte, faz com que ele fale aí. Aí o amigo dele falou: olha, eu disse que eu ensinei ele a falar, não disse que ele aprendeu a falar. Tem muitas pessoas que ensinam, mas os seus alunos não aprendem. Tem ensino, mas não tem aprendizagem. Tem ensino, mas não tem apreensão de conhecimento e não tem transformação de vida. A tua aula somente será efetiva se o teu aluno aprender e colocar em prática e ter um comportamento como um filho de Deus. É isso que nós olhamos aqui. E essa ideia de conhecimento sempre permeou a cultura judaica. Existe um livro chamado Os Judeus e as Palavras. Um pai com a sua filha escreveram sobre a tradição israelita, dessa transmissão de conhecimento. Isso é algo fantástico. Por que a tradição israelita sempre valorizou esse tipo de tradição? Porque Deus mandou. Obviamente que ao olharmos para a história da nação de Israel, que foi perseguida, foi levada para cativeiros, passou por diásporas, por que aquele povo sempre manteve a sua tradição e voltou ao Estado de Israel? Obviamente que nós entendemos que isso aconteceu através da proteção de Deus, mas a forma como Deus usou para que o povo mantivesse as suas tradições, os seus costumes, os seus valores, foi através do ensino.
Por que que o povo de Deus mantém os seus princípios e os seus valores na atualidade? Por que que o povo de Deus mantém a ideia e a concepção de que Jesus morreu na cruz e que em breve voltará, queira o mundo aceite ou não? É através do ensino da palavra que é inculcada na minha, na tua cabeça, que nós acreditamos nisso. Ou seja, é um ensino que entra na nossa vida e nos leva a uma forma de viver. Isso era tão importante para a nação de Israel, esse tipo de ensinamento, que o ensinamento para a nação de Israel, ela tinha uma função contracultural. Ou seja, Deus preparou a nação de Israel, sabe para quê? Para confrontar a cultura ou as culturas daquele tempo. Esse era o propósito. Deus preparou a nação de Israel porque ele sabia que as outras culturas, os outros povos, tentariam fazer com que Israel abandonasse a crença em um Deus único. Enquanto as demais nações, os demais povos, estavam adorando Baal, Astarote e todos aqueles ídolos, Deus ensinou a nação de Israel, estabelecendo os mandamentos, através de uma ideia de educação contracultural. O nosso irmão, pastor César Moisés, ele escreve o seguinte: o objetivo da cultura judaica era preservar o povo de Deus das más influências dos povos idólatras e corrompidos que havia ao redor da terra prometida. Era isso, Deus estava preparando aquele povo para representá-lo aqui nessa terra. E como ele faria isso? Através do ensino, da tradição, do repasse de conhecimento e daquilo que Deus havia feito na nação de Israel. É exatamente isso que nós vamos perceber como princípio, que se aplica também à fé cristã. Paulo, ele diz para Timóteo aquilo que ele havia ouvido, para repassar, para transmitir a homens fiéis, para que esses homens fiéis também repassassem a outros que forem idôneos. A educação cristã é um trabalho de multiplicação, é um trabalho em que não se restringe a uma única pessoa. O trabalho de ensino bíblico é um trabalho de preparar discípulos constantemente, em que eu recebo a capacitação e depois repasso esse conhecimento, essa capacitação para outra pessoa. Jesus, ao preparar os seus discípulos, ele tinha isso em mente. E esse aspecto era essencial para a nação de Israel. Quando a nação de Israel saía do foco, quando a nação de Israel esquecia o valor da lei, Deus também alertava para a nação de Israel o perigo que aquilo representava. Todas as vezes que a nação de Israel saía da orientação de Deus, esquecia o ensino, o ensino da lei, havia um castigo sobre aquele povo. E aí nós lembramos aquilo que está escrito lá em Oséias, capítulo 4 e o versículo 6, que diz o seguinte: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Mas que conhecimento é esse, irmãos? Não conhecimento teórico, não. Quando você lê o capítulo 4, a partir do versículo 1 dessa passagem bíblica, você vai entender que o conhecimento ali não é um conjunto de fórmulas, um conjunto fechado, hermético de doutrinas, não. Quando Oséias está dizendo aqui, profetizando da parte do Senhor, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento, a ideia de conhecimento aqui envolve dois aspectos: conhecimento da lei e o conhecimento de Deus. Ou seja, aquele povo havia se esquecido quem era Deus, o Deus que os resgatou, o Deus que os protegeu, eles haviam esquecido disso. Aí Oséias prossegue: porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Para a nação de Israel, o ensino, o repasse do conhecimento, a experiência do povo de Deus era essencial. E aqui eu adentro
para finalizar essa minha primeira participação aqui, para depois prosseguir no segundo tempo que terei, para dizer o seguinte, que a educação cristã, principalmente para nós que somos pentecostais, não se resume a um conjunto de fórmulas. Não é um conjunto de fórmulas, não é um conjunto teórico de informações. Dentro de uma perspectiva principalmente pentecostal, nós vamos entender que transmitir esse conhecimento é também transmitir a experiência que nós recebemos de Deus e que nós tivemos com Deus. A nação de Israel, ela tinha a responsabilidade de ensinar o povo não somente a lei, mas também demonstrar e repassar para as nações posteriores aquilo que Deus havia feito na história daquele povo, como ele fez milagres, como ele interveio nos momentos em que aquele povo passava, peregrinava, enquanto alcançava ou buscava a terra prometida. E para nós que somos pentecostais, isso daqui tem um ensinamento muito grande. Quando nós entendemos hoje a ideia de pentecostalismo, que certamente o pastor José Gonçalves vai mencionar, nós precisamos entender que ensinar, educar, envolve também repassar essa ideia de experiência, ou seja, a experiência que nós tivemos com Deus, a conversão que nós tivemos, isso repassar e testificar para outras pessoas, é algo que faz parte do nosso conhecimento, de acreditar que nós somos transformados, não por um conjunto de informações, somente através da leitura, mas é que o Espírito Santo de Deus, através do ensinamento, vai ministrando a cada coração, e a palavra vai ganhando vida, e quando ela vai ganhando vida, as pessoas vão vendo que Deus não é um Deus distante. Ensinamento dentro da ideia de Pentecostes, é uma ideia de que nós não somente conhecemos, mas nós também experimentamos esse Deus, é um Deus vivo, é um Deus presente, é um Deus que intervém. Quantos acreditam nesse Deus que é um Deus que intervém no nosso meio? Eu peço que vocês se coloquem em pés nesse momento, eu quero orar por você para encerrar essa minha primeira participação aqui, que Deus já tenha falado ao teu coração. Nós vamos prosseguir depois para falar sobre a contribuição do cristianismo para a história da educação e da ciência, porque ao final nós vamos ver que o povo de Deus, os educadores cristãos também têm que valorizar o ensino fora da igreja. E como nós fazemos isso? Olhando para a nossa história e olhando para as Escrituras. Curve a tua cabeça nesse momento. Amado e eterno Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Nós fomos admoestados pela tua palavra para entender o valor que é o ensino, Senhor, conhecer a tua vontade, conhecer a tua lei, assim como o Senhor preparou o teu povo ali no Antigo Testamento, o Senhor continua a nos preparar. Faça-nos entender, Senhor, que o ensino não é somente conhecimento teórico, mas é vida, é transformação, é experiência e atuação do teu Santo Espírito nas nossas vidas. Capacita os teus filhos que estão aqui nessa tarde, que se dispõem a aprender mais para aperfeiçoar, Senhor, que tudo que seja dito aqui inunde os seus corações e surtam efeito, Senhor, nas salas de escola bíblica dominical. É o que nós oramos em o nome santo de Jesus, amém. Obrigado, pastor. Os irmãos se assentem por um momentinho.